Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal, o meu canal, o seu canal, aqui onde a gente fala de Deus a partir de todas as coisas, aqui onde a gente busca perceber Deus a partir de todas as coisas. E hoje nós iremos tentar ver Deus em meio ao caos. Exatamente, em meio ao caos é possível ver Deus? É isso que nós iremos ver hoje, logo após a vinheta. Então, bora! Vamos falar de Deus. O mundo que a gente vive, ele é um mundo caótico, né? A gente precisa admitir que esse mundo ele é bem desajustado, né? Desestruturado, ou seja, ele é caótico. E nessa última semana eu estou gravando esse vídeo no domingo, dia 30 de março de 2025. E nessas últimas semanas, especialmente nessa semana que passou, a gente ouviu algumas notícias de algumas bolhas, né? Ou seja, o que seriam essas bolhas? Seriam grupos que consomem determinado tipo de assunto. Então, a gente tem a bolha da política, a gente tem a bolha do futebol, a gente tem a bolha da televisão, né? E a gente tem essa bolha também dos evangélicos. E essas 4 bolhas que eu acabei de citar, a gente nessas últimas semanas a gente teve alguns assuntos aí que explodiram, por assim dizer. Por exemplo, na política, não apenas nessa semana, mas já de alguns dias, a gente teve essa questão aí do julgamento, né, do ex-presidente do Bolsonaro. Quando se trata de televisão, na bolha da televisão, a gente teve aí uma ex-assistente de palco de um programa, de um talk show, que acusou um outro apresentador que na ocasião estava de convidado nesse programa de talk show, e ela acusou ele de ter assediado, vamos amenizar a palavra aqui, tá? De ter assediado ela de maneira sexual. A gente teve aí na bolha do esporte, na bolha do futebol, o ex-jogador, né, Daniel Alves, que foi tirado as acusações contra ele, ou pelo menos não, pelo o que a justiça espanhola falou, não tinham prova suficiente para acusá-lo. E nessa bolha dos evangélicos, a gente teve aí um pastor bem conhecido na mídia que admitiu o seu pecado em relação à igreja que ele pastoreava. Eu não estou aqui para falar de nenhum desses assuntos propriamente dito. Eu estou aqui para falar sobre o que, vamos dizer assim, é incomum a todos esses assuntos e que acaba fazendo com que a gente perceba o quão esse mundo é, ou como esse mundo é, e o que é de incomum em todos esses assuntos. É que todos esses assuntos demonstram o quanto esse mundo é caótico. O quanto esse mundo ele está afundado em todo o pecado, em toda essa coisa desestruturada que a nossa sociedade ela apenas reflete aquilo que esse mundo é. E não importa de qual bolha você participe, essas coisas que saem nos noticiários a gente acaba ficando sabendo. Então, olhando para essas coisas, a gente percebe o quanto esse mundo é caótico. Seja você da bolha da política, da bolha do futebol, da bolha da televisão, ou dessa bolha aqui da internet evangélica, digamos assim, você vai perceber que há essa desestrutura, esse desequilíbrio em todos os setores, em todos os meios em que nós estamos inseridos. E tudo isso é, o que eu já falei, um reflexo desse mundo caótico, desse mundo caído. A grande pergunta aqui, e esse é o objetivo desse vídeo, né? É a gente tentar perceber Deus em meio ao caos.
E a pergunta que eu fiz no início é essa: em meio a tanta coisa caótica ao nosso redor, em meio a tantas coisas ao nosso redor que a gente consegue perceber que é um caos, é possível a gente ver Deus? Porque a gente aqui nos vídeos, a gente já viu ou tentou perceber Deus em filmes, em séries, né, em músicas, mas é sempre difícil a gente perceber Deus, a gente conseguir enxergar Deus quando tudo ao nosso redor parece caótico, quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, quando tudo ao nosso redor parece que não há uma solução ou que não há saída. Então fica muito difícil nós percebermos Deus em meio ao caos. E essa é a pergunta que eu gostaria de tentar responder aqui. Se é possível, em meio a todo esse caos, a toda essa desordem que esse mundo é, a gente perceber Deus mesmo em meio a todo esse caos, mesmo em meio a toda essa desordem que esse mundo, não precisamos fazer esforço para perceber que esse mundo ele é uma total desordem, é um total caos. Então, baseado em algumas passagens do Novo Testamento, especialmente dos Evangelhos, eu queria tentar ver com vocês que, de fato, mesmo em meio ao caos, é possível nós percebermos o nosso Deus. Em especial, é possível, em meio ao caos, nós percebermos a Jesus. Quando se trata de caos, ou quando as coisas ao nosso redor, elas estão desmoronando, estão dando errado, nós sempre atribuímos uma palavra a isso. A gente diz, olha, estamos vivendo uma tempestade. E é justamente essas duas passagens bíblicas dos evangelhos que falam de tempestade que eu gostaria que nós pudéssemos falar sobre elas hoje. E as duas passagens são Jesus acalmando a tempestade e Jesus andando sobre as águas. Em ambas esses episódios, Jesus havia ordenado os seus discípulos a atravessarem o outro lado, para o outro lado de um rio, de um mar, sim, na verdade um rio, né? E o que acontece é que quando ele acalma a tempestade, ele até vai com os discípulos, ele está lá no barco, mas quando ele vem andando sobre as águas, ele não está no barco. Os discípulos estavam no barco atravessando sozinho nesse segundo episódio, nessa segunda ocasião. Então, muito bem, eles estavam atravessando no primeiro episódio, que é Jesus acalmando a tempestade, e surgiu uma grande tempestade com muito vento, de maneira que naquele rio ali surgiram várias ondas. E ondas muito grandes que quase, como o texto vai dizer, quase virou o barco, né? Quase o barco ele é levado a pique, ele é virado. Então, no primeiro episódio, Jesus estava no barco, ele estava dormindo. Então, os discípulos ficam todos desesperados com todo aquele caos, com toda aquela desordem, com toda aquela tempestade, e eles acordam Jesus. E aí Jesus ele acaba acordando e repreende o vento, repreende as águas e tudo se faz a tranquilidade, tudo se faz paz. No segundo episódio, eles estavam indo agora sozinhos e Jesus, na madrugada, vem andando sobre eles. Aliás, sobre o mar, na verdade, sobre as águas, né? E aí, eles acham que é um fantasma. E no meio de tudo aquilo, Jesus disse, olha, não tenham medo, porque sou eu. Então Pedro diz, se é o Senhor, deixa que eu vá até aí, também andando sobre as águas. E Jesus disse, vem, e ele desce do barco e vai caminhando em direção a Jesus. Porém, o texto diz que ele tira os olhos de Jesus e começa a perceber o caos ao seu redor. E aí ele começa a afundar. Jesus estende a mão, puxa ele e traz ele de volta. Em ambas as situações, o que acontece é os discípulos não estavam olhando realmente para Jesus.
tanto no episódio que Jesus estava no barco, quanto no episódio que Jesus estava andando, veio andando sobre as águas, o foco deles era o caos. O foco deles, no caso, era a tempestade. Quando Pedro vai andando sobre as águas, ele afunda porque ele começou a perceber o mundo ao seu redor, ao invés de perceber aquele que havia mandado ele vir até ele. Então, nessas situações, eles deixaram de perceber Jesus, que estava ali, para focar no caos que estava ao redor deles. Em outras palavras, na maioria das vezes, quando a nossa vida vira uma tempestade, quando as coisas ao nosso redor elas se tornam um caos, na maioria das vezes nós não conseguimos perceber Deus, nós não conseguimos ver Jesus, porque os nossos olhos estão mais focados, direcionados ao caos que nos cerca, do que verdadeiramente os nossos olhos estão focados em nosso Senhor Jesus. E se nós queremos ver Jesus, os nossos olhos não têm que estar no caos, porque esse mundo é um caos. E se os nossos olhos estiverem no caos, os nossos olhos vão estar sempre longe de perceber Jesus, longe de perceber Deus, porque os nossos olhos estão focando naquilo que é a coisa errada. A coisa errada é a tempestade, a coisa errada é o caos. E o fato do caos estar ali, o fato da desordem estar ali, não significa dizer que Deus não esteja ali, que Jesus não esteja ali. Muito pelo contrário. Nos 2 episódios que eu acabei de narrar aqui, Jesus estava em ambos. Porém, em ambos os casos, eles focaram em prestar atenção no caos e não na pessoa de Jesus, que estava ali com eles. Tanto no primeiro episódio, que Jesus estava no barco, quanto no segundo episódio, que Jesus vem andando sobre as águas. Então, Jesus estava lá em meio ao caos, assim como ele continua estando aqui, mesmo esse mundo vivendo o caos que ele está. O caos não significa dizer que Jesus não está aqui. O caos, ele é o caos porque esse mundo ainda está caído por causa do pecado. Isso irá ser mudado. Haverá uma restauração de todas as coisas, mas essa hora ainda não chegou. Mas o fato desse mundo estar em caos não significa dizer que Jesus não está aqui conosco. E ele sempre está aqui conosco. Nós só precisamos perceber Deus mesmo em meio ao caos. E para isso nós precisamos tirar os nossos olhos, deixar de focar no caos, na coisa errada, e começar a olhar para o nosso Senhor que está aqui. Como ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse isso em Mateus 28, 20. E nós precisamos crer e que os nossos olhos estejam focados em Jesus, porque Ele está conosco. Eu sei que nós já tentamos perceber Deus em todas as coisas, mas no nosso dia a dia, mesmo em meio a todas essas notícias que nos cercam, que demonstram que o caos está instaurado em nosso meio, que o caos ele faz parte do mundo que nos cerca, mesmo em meio a tudo isso, nós precisamos estar com os nossos olhos fixos no nosso Senhor Jesus. Ele está aqui, Ele está conosco, Ele cuida de nós, e nós precisamos de fato fixar os nossos olhos naquele que pode nos trazer paz, naquele que pode fazer com que, mesmo em meio às nossas lutas, às nossas tempestades e o caos desse mundo, Ele é o único que pode nos fazer olhar e ver Deus, um Deus que traz a paz ao nosso coração. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você perceba Deus mesmo nesse caos, e eu espero que a sua paz nunca seja
tirada e que a sua paz não seja determinada pelas coisas que acontecem no nosso dia a dia. O mundo ao nosso redor, eles não podem ser o fator determinante daquilo que traz paz. A nossa verdadeira paz não está nas coisas que acontecem ao nosso redor. A nossa verdadeira paz não está nos acontecimentos que vêm ao nosso encontro e que muitas vezes querem tirar a nossa paz. A nossa verdadeira paz está em Cristo Jesus. E os nossos olhos precisam sempre perceber esse Jesus que é a nossa verdadeira paz. Espero que você tenha gostado. Espero que você compartilhe essa mensagem, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que elas possam saber e perceber e muitas vezes lembrar de que mesmo em meio ao caos, Deus está conosco. Que mesmo em meio às tempestades e às situações adversas, Deus sempre está conosco através de Cristo Jesus. Compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal, mande para mais pessoas e que nós possamos aqui continuar percebendo Deus a partir de todas as coisas, em especial perceber Deus mesmo em meio ao caos. Então, Deus abençoe a todos, fique com Deus e vamos continuar falando sobre Deus.